Oi, hoje a gente vai mergulhar numa história que muita gente acha que conhece, mas que na verdade tem raízes muito, mas muito mais profundas e surpreendentes. Vamos juntos desvendar a jornada da Páscoa, desde um antigo ato de sobrevivência até a celebração que a gente conhece hoje. Para começar, uma pergunta bem direta. Quando alguém fala Páscoa, qual a primeira coisa que aparece na cabeça? Para muita gente, são coelhinhos, ovos de chocolate, aquele almoço em família. E claro, tudo isso faz parte da nossa cultura. Mas essa é só a casca do ovo, digamos assim. Por baixo tem uma história milenar sobre libertação e transformação. Dá uma olhada nessa comparação. De um lado, a Páscoa que a gente vive hoje. Do outro, o que ela significava na sua essência. A gente foi de temas como livramento e redenção para coelhos e chocolate. A mudança é impressionante, não é mesmo? E é exatamente essa jornada que a gente vai explorar agora. E essa frase resume perfeitamente o ponto central de tudo. A ideia original não era só criar mais um ritual para ser repetido todo ano, mas sim marcar um evento que mudou completamente a história de um povo. Uma transformação de verdade. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar no tempo, muito antes de existir qualquer coelhinho de chocolate. Nossa viagem vai para o Egito Antigo, para a origem de tudo. A primeira Páscoa, que em hebraico se chama Pessah. Imagina só o cenário. É tenso. O povo de Israel vivia como escravo no Egito. E aí Deus escolhe um líder, Moisés, para ir lá e negociar a liberdade deles. O faraó recusa, vem uma série de pragas, e a situação chega num ponto crítico, dramático mesmo. A 10ª e última praga que ameaçava a vida de todos os filhos mais velhos em toda a terra do Egito. E no meio desse medo todo, Deus dá uma instrução bem específica. Era, na verdade, um plano de salvação. Cada família israelita precisava sacrificar um cordeiro e usar o sangue do animal para marcar as portas de casa. Esse sinal funcionaria como um escudo. Quando o anjo destruidor passasse e visse o sangue, ele entenderia que aquela casa estava protegida e passaria direto, sem fazer mal a ninguém lá dentro. E é daí que vem o nome, Pessah. A palavra que deu origem à nossa Páscoa quer dizer exatamente isso, passar por cima. A primeira Páscoa, então, não foi uma festa, foi um ato de livramento, de sobrevivência, que dependia da obediência a uma ordem divina. Agora, a história dá um salto gigantesco. Aquele evento lá no Egito começou a ser visto não só como um fato histórico, mas como uma espécie de profecia viva, um símbolo que apontava para algo muito maior, que aconteceria séculos e séculos depois. E essa conexão fica super explícita no Novo Testamento. Quando João Batista olha para Jesus, ele não o chama de mestre, de profeta, ele o chama de Cordeiro de Deus. Essa escolha de palavras não é à toa, ela é muito poderosa e liga Jesus diretamente àquele cordeiro sacrificado no Pessar. Esse slide aqui mostra essa reinterpretação de um jeito genial. O símbolo do sangue que protege é transferido da porta de uma casa para a cruz. A proteção contra a morte física lá no Egito é ressignificada como a salvação da morte eterna. Ou seja, na primeira Páscoa, o sangue protegeu famílias inteiras dentro de suas casas. Na cruz, segundo a teologia cristã, o sangue de Jesus salva vidas individualmente. Tá, mas e qual a garantia de que esse novo sacrifício foi aceito? A ressurreição. Dentro dessa visão, a ressurreição no terceiro dia é a confirmação de Deus, a prova final de que o sacrifício do Cordeiro de Deus foi não só aceito, como suficiente. Ok, agora vamos um pouco mais fundo. A teologia por trás da cruz é bem complexa, mas a gente pode entender melhor através de 3 conceitos-chave. Eles explicam diferentes partes de um mesmo ato. Vamos tentar desvendar isso. O primeiro conceito é a expiação. A ideia aqui é lidar com o problema do pecado em si. A palavra original em hebraico, kafar, significava cobrir. Já no Novo Testamento, a ideia evolui um pouco. O pecado não é só coberto, ele é totalmente apagado, removido. O segundo é a propiciação. Esse aqui já aborda o problema da justiça de Deus. A teologia diz que, como Deus é justo, o pecado exige uma consequência justa. A propiciação, então, é o ato que satisfaz essa justiça, com Cristo absorvendo essa consequência na cruz. E por último, a redenção. Essa imagem talvez seja a mais fácil de visualizar. Ela vem daquela ideia de um mercado de escravos. Redenção é um ato de pagar um preço para libertar alguém do cativeiro. Nesse caso, o preço pago é o sacrifício e a libertação é da escravidão do pecado.
E essa tabela aqui ajuda a gente a juntar as peças. Olha só como os três conceitos se completam. Eles não são a mesma coisa. A expiação resolve o problema do pecado, removendo a culpa. A propiciação resolve o problema da justiça, satisfazendo a lei. E a redenção resolve o problema do cativeiro, pagando o preço da liberdade. Juntos, eles dão uma visão completa do que a cruz representa teologicamente. Para deixar tudo ainda mais claro, vamos usar uma analogia de tribunal. A expiação seria como se as provas do seu crime fossem completamente apagadas. A propiciação seria o juiz batendo o martelo e declarando que a pena foi cumprida. E a redenção seria sua fiança sendo paga, te deixando livre. O resultado final? Alguém que agora está livre e com a ficha limpa. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje. Depois de toda essa jornada pela história e pela teologia, como é que a gente chegou aonde estamos? Vamos colocar as duas versões da Páscoa lado a lado para comparar. O foco moderno, muitas vezes, é no comércio, no consumo, numa tradição que a gente segue sem nem sempre entender a profundidade. Já o foco teológico original é totalmente sobre livramento, reconciliação e uma transformação real. O símbolo principal mudou drasticamente. Saímos do cordeiro, que representa o sacrifício, para o coelho de chocolate. E essa frase, para mim, fecha a questão de um jeito brilhante. A ideia não é demonizar o chocolate ou a festa em família. O problema, segundo essa perspectiva, é quando a celebração superficial acaba fazendo a gente esquecer completamente da história profunda e transformadora que deu origem a tudo isso. E a gente termina com essa reflexão. Vimos como um evento sobre sobrevivência no deserto virou uma doutrina teológica complexa e, por fim, um feriado cultural que o mundo todo conhece. A pergunta que fica no ar não é qual versão é a certa, mas sim, no meio de tanta mudança, o que será que continua sendo o propósito central de tudo isso? Fica aí para a gente pensar. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente